Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a fascinação. Lembrando que esse vídeo, faz parte de uma playlist que eu estou gravando alguns episódios sobre mediunidade consciente, sobre como educar a mediunidade de forma adequada. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a fascinação, baseado na obra de Robson Trovão, Psicofonia. A fascinação é um processo obsessivo de natureza grave, em que o enfermo não percebe a influência negativa, pois a hipnose sofrida gera uma ilusão sobre o seu real estado. Veja bem, muitos médiuns passam por essa experiência e, às vezes, ao ser abordado por um outro equilibrado que venha chamar sua atenção para te ajudar a corrigir esse erro, ele fica melindrado, melindroso, digamos assim. O orgulho, a vaidade se manifesta justamente porque ele está sendo assediado por esta fascinação, por esse espírito, que está sugerindo tudo isso. Eu sou melhor que fulano, eu sou o melhor médium, eu transmito comunicação de vários espíritos. E dessa maneira não aceita ajuda. Veja o que diz aqui. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Então, veja bem, você deixa de pensar para transmitir aquilo que o espírito deseja através de você. Então, nós temos percebido que, em vários momentos da nossa vida, a própria espiritualidade, ela transmite esse tipo de situação, até mesmo para que o médium caia na realidade, para que ele busque ajuda, para que ele se trate. E neste momento, o caminho é, sem sombra de dúvidas, a passar por um trabalho sério, um tratamento sério de desobsessão. Por quê? Porque o próprio médium, se ele for um médium ostensivo psicofônico, porque ele pode também ser surpreendido com a mediunidade de evidência por todas as mediunidades. Porque esses espíritos, eles são muito inteligentes. Nós vamos lembrar que eles implantam chips para comandar o médium. Às vezes você chega lá para fazer uma consulta com aquele irmão e ele começa a transmitir coisas que você quer ouvir, coisas facilitadas. E às vezes ele está passando por esta fascinação e não está percebendo. Porém, você que está passando como o assistido, digamos assim, naquele momento você vai perceber, nossa, o fulano disse coisas desconexas ali que não condiz com aquilo que eu vim buscar. E é nesta hora que ele não aceita. Por quê? Porque o espírito que está ali sugerindo que ele faça, que ele continue sendo conduzido por aquele espírito, ele não perceba, ele não aceite essa ajuda. Aqui ele diz: obsessores fascinadores são, em geral, astutos e dominam a técnica da sugestão hipnótica, levando o paciente a um condicionamento mental. Então, através da hipnose, você fica ali como se fosse, como ele fala, hipnotizado por aquelas comunicações, por aquelas informações que você vem recebendo e transmitindo para a pessoa. E você acha que aquilo está correto e, na verdade, não está. Conforme visto no capítulo anterior, a vítima recebe comandos psíquicos no momento do desprendimento espiritual por ocasião do sono fisiológico ou provocado. Às vezes tem médios que dizem assim, olha, eu trabalho muito aqui em casa em desdobramento. Eu sento no sofá, dou uma cochiladinha, vou lá, ajudo uma pessoa e retorno. Mas tem que ter muito cuidado, porque é nessa hora que esse espírito está ali esperando uma oportunidade de uma invigilância sua para tomar conta da sua mente e às vezes você foi lá. Aquela pessoa muitas vezes está lá, arrodeada de espíritos obsessores, perturbando eles, e de alguma maneira, todo esse trabalho que vem sendo realizado por lá, digamos assim, é atraído pela mente dele. E você vai lá buscar essas entidades para te acompanhar.
porque talvez você ainda não está nesta condição de se desprender dessas entidades que você trouxe de lá para cá. Continuando, ele diz: após acordar sem se lembrar do contato com o perseguidor, reproduz automaticamente a ordem recebida. Isso mesmo. Eu dormi, fui lá, né? Eu, digamos assim, eu cochilei um pouco, fui lá ajudar aquela pessoa e trouxe aquelas impressões de lá para cá. Quem sabe se aquelas impressões não foram, né, colocadas na minha mente por esse espírito que gostaria que eu continuasse a transmitir essas inverdades, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Continuando, ele diz: o obsessor não necessita estar obrigatoriamente ao lado da vítima, já que implantou pensamentos que paulatinamente serão reproduzidos, né? Devagarzinho vai acontecendo isso. Eu encontrei com uma pessoa, eu falei isso e isso para ele. Lá na frente eu encontrei com mais outra pessoa. Poxa, mas a pessoa tem tanto conteúdo, tem tanta facilidade nessa transmissão. Tenham muito cuidado com isso, tá, gente? O obsidiado, nesse estado de ilusão, comete os atos mais absurdos sem dar-se conta do ridículo. É nessa condição que ocorrem as rupturas de relacionamentos afetivos, surgem aversões repentinas entre pessoas de longa convivência, crimes de toda ordem, volúpias sexuais e até mesmo suicídios. Veja bem, tem pessoas que dizem assim, eu não sei se isso acontece na sua cidade, mas eu já vi muito acontecer. Você vai numa casa espírita, começa a estudar, começa a trabalhar, e aquele grupo seleto ali tem, digamos, 10 pessoas. De repente surge alguém lá, um casal, começa a namorar o outro. Olha, me disseram que a gente ia reencontrar nesse grupo. Você é o grande amor da minha vida de outras vidas. A gente teria que se reencontrar aqui. E aí você começa aquele monte de ilusão, porque está vindo lá daquele espírito obsessor, daquela fascinação, transmitindo para você. E eis que, de repente, não demora muito tempo, porque essas relações, elas não demoram muito tempo, não. De repente, ai, fulano já separou de fulano. Nossa, foi um erro, mas quando você vem perceber esse erro, já fez um estrago na sua vida. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? A fascinação, ela surge devagarzinho, você vai cedendo espaço na sua mente, abrindo a sua guarda, aceitando aquelas sugestões e transmitindo aquilo que vai lhe deixar envergonhado mais tarde. Quantos médiuns têm deixado as suas tarefas pelo caminho, justamente por esse processo? Por causa desse tipo de situação. Então, aqui ele diz: conquanto o obsidiado, ou seja, o médium, esteja respondendo a um ataque hipnótico, ou seja, essas sugestões da fascinação, continua responsável por seus atos, uma vez que aderiu espontaneamente ao que lhe foi questionado. Então, veja bem, mesmo sendo, né, neste momento, como médium, a transmitir essas comunicações por meio desta fascinação, eu, Nancy, sou responsável por elas. Por quê? Sou eu quem estou aceitando essa transmissão, eu estou recebendo. Eu posso transmitir se eu desejar. Mas como eu estou sendo impulsionada, né, por aquele desejo de passar para aquelas pessoas, eu sou responsável por elas, tá? Continuando, ele diz: lembramos que, em se tratando de processo hipnótico, o sujeito, ou seja, o agente passivo da hipnose, deve aceitar o comando do hipnotizador sob a pena de o fenômeno não ocorrer. Então, se eu aceitei, ele vai acontecer porque eu estou aceitando. Eu posso aceitar, não transmitir e começar a buscar, junto do meu mentor espiritual, essa posição, né, de prece, de oração, manter a minha guarda, porque ele vai me ajudar. Por quê? Enquanto eu estiver transmitindo aquelas mentiras, digamos assim, aquelas sugestões sobre esse espírito que está me fascinando, né, eu estou usando o meu livre-arbítrio. Então, meu mentor espiritual está do meu lado, porém, ele não vai me sugerir nada. Ele vai sempre me sugerir outro tipo de situação, que é confie na oração, reze o evangelho, mas eu não quero. Eu não quero participar, não quero orar. O evangelho já não me serve. Igual muitas mães, né? Como eu escrevo carta, tem muitas mães que colocam lá nas redes sociais. Ai, mas quando vê lá o trecho de uma carta. Ai, mas eu gostaria muito de receber uma carta do meu filho, da minha mãe, do meu pai, de um familiar. Mas eu já perdi a minha fé. Eu sei que eu não vou receber. Então,
você já está se digamos assim, afirmando que você não vai receber. Não, não é bem assim. Porque vem de lá para cá. E quando vem de lá para cá é porque ambas as partes estão preparadas, ambas as partes já conseguem, né, escrever e receber com receptividade aquilo que virá do outro lado da vida. Continuando, ele diz: em todo processo obsessivo é preciso que o paciente ofereça condições à instalação da enfermidade, isto é, a brecha ou abertura psíquica. Então, nesse momento, eu preciso aceitar aquela sugestão que não é boa, né? Não é benéfica para que eu seja transmitido, mas como eu estou fascinado, eu não estou enxergando aquilo que é bom ou ruim, estou transmitindo. Mas, se você encontra uma pessoa amiga do seu lado e diz: nossa, olha, você está passando por um momento de perturbação, vamos fazer um tratamento espiritual? Vamos fazer um atendimento fraterno? Aqui mesmo no grupo a gente pode te atender. Mas sempre, gente, tem que ter muito cuidado, porque às vezes ali no grupo vai surgir um burburinho. Nossa, você viu, fulano está obsidiado, fulano está desequilibrado emocionalmente, fulano está desequilibrado mediunicamente. E aquilo não é bom, porque saiu dali de dentro. Então, por isso que muitas pessoas se afastam da casa espírita. E às vezes, no momento errado, no momento que ele mais precisa se tratar para retornar, para adquirir o seu equilíbrio mediúnico, ele se afasta dali. A vaidade, a autopiedade, a culpa. No caso da fascinação, poderá ser o medo, o orgulho, a ambição, o desejo sexual incontrolável, os vícios e os sentimentos de inferioridade, que causam no enfermo sentimento de desnível emocional em relação a pessoas, lugares e situações. Essas fascinações, tá, pessoal? Elas interferem em tudo isso, tá aqui, ó. O desejo sexual incontrolado, a culpa, o medo, o orgulho, tudo isso se manifesta de uma forma, né, assim, digamos assim, avolumada, né, aonde você, muitas vezes, sem um controle, você começa a chorar demais, você começa a gritar, às vezes você acaba ficando doente, né, porque os desejos são muito fortes. E você não consegue esse controle sozinho. Você vai precisar da ajuda de alguém. Por isso que muitas vezes as pessoas vão procurar ajuda médica, que é também importante, né? É também importante. Mas as duas vão te ajudar muito mais, vai ajudar com maior rapidez e precisão a ajustar, a melhorar a sua mente. Porque o médico vai te ajudar numa conversa fraterna também, um psicólogo, né? E o acolhimento fraterno na casa espírita também vai te ajudar as questões espirituais, a ajustar a sua mente e a conseguir, a continuar o seu trabalho da forma que você vinha trabalhando, com amor, com humildade. Às vezes, o médium é pego nessa fascinação, né, pela própria espiritualidade como teste. Então, se você está sendo testado, se você já passou ou está passando por essa dificuldade, observe as suas atitudes, o seu comportamento. Às vezes a vaidade, porque me disseram que eu sou um médium potente, um médium com uma mediunidade rara, um médium especial. Então, tudo isso sobe, né? O ego, né? A vaidade, o orgulho, eu sou melhor que todo mundo. É nessa hora que a fascinação se aproxima de você para mostrar para você que mesmo você tendo essas aptidões, você sendo esse médium, que você acha que você é uma estrela, né? Um dia ela para de brilhar, ela vai murchando, murchando, e você vai precisar daqueles que estavam do seu lado, às vezes aquela velhinha, né? Aquele senhorzinho, até mesmo quase que analfabeto, é quem vai te ajudar. Então tem que ter muito cuidado com isso. A abertura mental pode advir também de registros fixados no inconsciente do obsidiado, remontando a encarnações anteriores, quando a ligação negativa com o obsessor foi estabelecida pelo ódio, crime ou licenciosidade. Então, às vezes, isso você traz do passado, de pessoas que você magoaram, pessoas que você maltrataram, que se tornaram sendo este obsessor, esse cobrador. Por quê? Porque nessa atual existência nós viemos para reparar nossos erros, para refazer nossas provas, para passar por provações e expiações. E dentre elas estão essas criaturas que virão por meio da sua mente, da sua harmonia mental, digamos assim,
do seu trabalho espiritual para que você possa conversar com amor, pedir perdão, ser mais humilde, ser bondoso, caridoso, justamente para poder ajustar a sua consciência com essas entidades que você maltratou no passado. Lembrando que se você não for acessível a essas mudanças, né, a esse tratamento, como está falando aqui na leitura, né, essa abertura mental, ela vai despertando, né, coisas de vidas passadas que você talvez não queira passar nessa atual. Por quê? Você, em sonho, você vai amanhecer perturbado, você vai estar vindo aquelas lembranças do passado, porque elas virão, tá? Elas virão. Lembra do caso da Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade, numa obra dela chamada Recordações da Mediunidade, onde ela conta que durante o dia ela tinha visões de tudo aquilo que passava na vida dela. Olha, imagine o incômodo, né, que ela sentia com isso. Isso pode acontecer justamente com os nossos cobradores, entendeu? No caso em estudo, a médium Isaura, que é a médium, né, lá da obra de André Luiz, superaria a obsessão fascinação, não se fixando no mal, contrapondo ideias elevadas, calcadas no conhecimento doutrinário seguro, na inabalável conduta evangélica, buscando ver o lado positivo dos companheiros de equipe e socorrendo-se na prece e na caridade, em franca renovação de pensamentos, pois estes contêm alta carga de positividade que dá proteção psíquica ao médium. Então, digamos que essa obra, você adquire essa obra e começa a estudar. Poxa vida, eu passei tanto tempo na casa espírita, ninguém me indicou essa obra. Não, tudo bem, tem outras obras aí que você pode estudar e se proteger. Nós temos toda a obra de André Luiz, toda a obra de Emmanuel, obra do Dr. Inácio Ferreira, obra da Ivone do Amaral Pereira, do Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo Franco, de tantos outros, do Leon Denis. Então, assim, tantos outros irmãos que vai contribuir para te ajudar a sair desta frequência vibratória que você entrou, tá? Porém, muitas vezes é o que eu falei lá anteriormente, né? Precisamos observar se isso é uma punição, né? Como dizem, um castigo, uma provação ou um teste para testar a sua humildade, né? Então, temos que ver tudo isso. Nós vamos lembrar de alguns exemplos. Os vícios sem controle, né? Às vezes a pessoa começa a beber uma latinha de cerveja, né? Que não é proibido. Mas aí, daí a pouco, hoje você toma uma, amanhã você toma duas, depois você toma três, daí a pouco você está tomando um engradado inteiro. E você não se satisfaz. Por quê? O primeiro copo que você toma, você sacia aquela vontade. Do segundo copo em diante, meus irmãos, quem vai saciar aquelas energias, aquelas essências, são os espíritos que estão incentivando você a beber. Da mesma maneira acontece com o sexo, com o alcoolismo, com as drogas, com o fumo. Tudo isso acontece com o médium. Então temos que ter muito cuidado, né? Nesse momento em que você está aí, quem manda na sua casa mental é você. Quem manda nos seus pensamentos é você. Quem manda naquilo que você vai transmitir é você. Você vai transmitir uma carta, uma mensagem, uma orientação, se você desejar. Se você não quiser, você não transmite para as pessoas. Mas quanto mais você se permite essa transmissão, essa ajuda aos irmãos necessitados, será você o maior beneficiado. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Não deixe de acessar nossa playlist sobre a educação da mediunidade, sobre a mediunidade consciente, sobre os perigos da mediunidade, para que esses vídeos possam te ajudar, muitas vezes, a abrir a sua mente para conhecer outros autores e continuar estudando. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Fiquem na paz do Mestre Jesus.